O título desta série, Lendas e Narrativas, tem duas razões de ser. A primeira é uma homenagem que eu pretendo prestar a alguém que foi um dos mais poderosos modeladores da consciência cultural portuguesa, o grande Alexandre Herculano. Todos sabem, Lendas e Narrativas é um título escolhido por ele para uma obra que, aliás, foi célebre durante mais de 100 anos. As lendas e narrativas andaram nas mãos de toda a gente. Quando eu fiz o liceu, ainda era obrigatório ler um bocado das lendas e narrativas. Eu vou até recordar exatamente as páginas por onde o nosso professor nos obrigava a começar. Hoje podem surpreender um pouco. Diziam assim: vós, os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem em tropelias de Satanás, assentai-vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei a história de Dom Diogo Lopes Daro, senhor de Biscaia. E não me digam no fim, não pode ser, pois eu sei cá inventar coisas dessas. Se a conto, é porque ali num livro muito velho, quase tão velho como o nosso Portugal. E o autor do livro velho leu a algures ou ouviu-a contar, que é o mesmo a algum jogral em seus cantares. É uma tradição veneranda, e quem descrê das tradições, lá irá para onde o paga. Silêncio profundíssimo, porque vamos começar. Essa é a primeira razão, uma homenagem a Herculano, o autor das lendas e narrativas. A segunda razão é que também o nosso programa vai ser de lendas e narrativas. Por esse país há imensas coisas à espera de que vão contá-las. Umas são lendas, situam-se naquela zona de dúvida e de penumbra que fica entre a verdade e a fantasia. Outras são factos históricos, memórias esquecidas. Lendas, narrativas, e a todas as contaremos. Na próxima semana, peço-lhes que venham comigo ao Crato. Vamos lá contar uma história de amores esquecidos, que todavia eu também li, como Herculano, lia num papel antiquíssimo, numa memória quinhentista que nunca mais ninguém recordou. A minha homenagem a Herculano vai começar por palavras com as quais ele se descreveu a si próprio. As palavras são estas: o lavrador silencioso, sumido num dos vales sertanejos da Alta Extremadura. Reparem, o lavrador, ele era historiador, era jornalista, era romancista, era poeta, mas lavrador só gostaria de o ser. Silencioso, foi um dos homens que na sua época fizeram mais ruído e mais deram que falar. Sumido como se ele esteve sempre junto do rei, nos postos, aliás discretos, mas que lhe conferiam a mais alta eminência política. E isto
dá-nos a ideia de Herculano. Um lavrador silencioso e sumido, que não é sumido, nem silencioso, nem lavrador. Herculano toda a vida teve um sonho: dedicar-se inteiramente à terra, ser lavrador, dirigir ele próprio uma grande exploração agrícola. Em 1859 comprou, num leilão judicial, esta quinta de Valdelobos, em que lhe estou a falar. Fica aqui muito próximo de Santarém. Comprou em 59 e mais tarde, em 67, passou a viver aqui, permanentemente. Ele passou aqui os 10 últimos anos de vida. E aqui escreveu ainda uma parte importante da obra. Mas o que é importante em Valdelobos é que ele aqui pôs em prática as suas ideias. Ele entendia que o nosso futuro, o futuro de Portugal, está na agricultura, mas tem que ser uma agricultura de qualidade, uma agricultura renovada. Por exemplo, o azeite. O azeite que se fazia por aí era um azeite em lagares medievais. Ele instalou o seu próprio lagar. Isto que estão a ver, eu penso que é um verdadeiro monumento nacional. É o lagar mandado vir por Alexandre Herculano da Itália. Ele aqui espremia as suas oliveiras, a azeitona das suas oliveiras, e obtinha um azeite tão puro que os próprios médicos do rei consorte, do rei Dom Fernando, nas receitas, receitavam que na alimentação se usasse azeite herculano. O comerciante que então vendia o azeite herculano ainda hoje conserva com orgulho essa receita médica. O azeite que se continua a fazer aqui é o mesmo. Eu perguntei aos proprietários da quinta, que são ainda os herdeiros diretos das pessoas que receberam por testamento a quinta de Herculano. Herculano deixou a quinta a grandes amigos e vizinhos com a intenção de que lhe olhassem pela mulher, pela Dona Mariana, e que mantivessem tudo quanto lhe era querido, e entre outras coisas o azeite. Pois aqui está o azeite de Herculano. Eu perguntei aos donos da quinta porque é que vocês não põem um rótulo, não põem isto no mercado. Este é que é o azeite da quinta do Herculano. Como lembro-me, em pequenina havia umas latas no Jerónimo Martins, azeite de Herculano, era célebre. Isso já hoje se não vê no mercado. Era tão grande a fama do azeite de Herculano que iam para Lisboa barris com milhares e milhares de litros, e a certa altura o bom do Jerónimo Martins espantou-se como é que o Herculano conseguia esse milagre. Com uma quinta tão pequena conseguia tanto azeite. Bom, e veio até cá, veio de Lisboa, meteu-se no comboiozinho, saiu ali no Val de Santarém, vem por aí acima e viu que realmente o Alexandre Herculano não tinha oliveiras para lhe vender, nem de longe, aquela quantidade de azeite que estava a alimentar Lisboa inteira. E perguntou ao Sr. Herculano, como é que... O Herculano é ele próprio quem conta isto numa carta. Passou-lhe uma repreensão austera, fermenta de indignação. Como é que você, comerciante lisboeta, ousa vir aqui à soleira da minha porta? Bom, e conclui a carta para o amigo. Epá, não imaginas, o tipo saiu àquela porta com o rabinho entre as pernas e nem teve coragem de me responder. Isto dá um aspecto do Herculano. Claro, o que ele fazia era isto. Comprava o azeite aos proprietários aqui de toda esta região, à volta de Santarém, e não vendia só o seu próprio azeite, mas o azeite de toda a área.
Isto, estou a lembrá-lo, não é para dizer mal do Herculano, é porque isto justifica plenamente o projeto que está a atrasar-se de haver uma região demarcada destes azeites da região de Valdemoinhos. Estou a recordar a vida de Herculano aqui no quartinho em que ele morreu. Expirou nesta cama, ele dormia sozinho, aquela porta dava para o quarto da Dona Mariana. Aliás, as relações amorosas de Herculano hão de ser sempre um mistério. Estas eram as pantufas que ele calçava. Era de origem pobre, nasceu num pátio em Lisboa, era neto de um pedreiro e filho de um pobre escriturário da Junta de Juros. Era com o dinheiro do pai que ele lá se ia mantendo, tencionava ir estudar para Coimbra, mas o pai cegou quando ele tinha 17 anos. Ficou entregue a si próprio, estudou por si, sozinho aprendeu o francês, o inglês, o alemão, matriculou-se na aula de comércio. E é nessa altura que acontece em Lisboa a Revolução do 4 de Infantaria, um regimento de Campo de Ourique. É uma revolução exclusivamente militar, um regimento revolta-se contra o governo cruel e até sangrento de Dom Miguel, mas a revolta é jugulada e, nessa noite terrível, muita gente foge. O jovem Herculano vai de envolta com os fugitivos. Também não se sabe porquê. Tem-se estudado até à exaustão a revolta de Campo de Ourique, que era estritamente militar. Não se percebe porque é que Herculano fugiu. De qualquer maneira, foi assim. Ele foi para a Inglaterra. A Inglaterra vai-se alistar no regimento dos voluntários da Rainha e vem-se bater na guerra civil pela causa constitucional. Quero-vos dizer que a guerra deixou na obra de Herculano um eco triste. Eu vou-lhes ler um pequeno texto que considero muito expressivo, que é este. No plaino pardacento, junto ao marco tombado, o rota sebe, aqui e ali, de ossadas insepultas, o alvejar se percebe. É que essa veiga, tão festiva outrora, de paz tranquilo império, onde ao carvalho a vida se enlaçava, é agora um cemitério. É curioso quando ele fala na coroa que vem festejar a afronta dos vencedores, não diz que seja uma coroa de louros, é uma coroa de ciprestes. A verdade é que durante a guerra ele bateu-se com valentia, não há dúvida, mas ainda durante a guerra, não sei como, Dom Pedro repara naquele rapazinho pequenino, franzino, novinho, com tanto talento e tira-o da tropa, dispensa-o do serviço militar e nomeia o ajudante do bibliotecário no Porto. Lá esteve uns anos até que se dá a Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro, para quem não souber, é uma revolução sem grande importância. Em Lisboa, as massas mais populares, mais progressistas, em setembro de 1836, manifestaram-se nas ruas e obrigaram o governo a declarar suspensa a Carta Constitucional, que era uma Constituição conservadora e ordeira, e a declarar que passava a figurar outra vez a Constituição de 22, que era muito mais para a frente, muito mais democrática e até demagógica. Ora bem, dá-se a Revolução e o nosso bibliotecário do Porto é nessa altura que aparece na vida nacional.
aparecem dois opúsculos sem nome de autor, dois opúsculos chamados A Voz do Profeta. O profeta, claro, era ele. O profeta era Alexandre Herculano. Eu vou-lhes ler um texto pequeno da Voz do Profeta para verem, enfim, o que era o espírito do tempo. Vou-lhes ler exatamente a primeira página da Voz do Profeta. O Espírito de Deus passou pelo meu espírito e disse-me: vai e faz ressoar nos ouvidos das turbas palavras de terror e de verdade. E eu te serei, ó meu Deus, no meio dos punhais dos assassinos. Povo, soará em breve a tua hora extrema. Amplo é o sepulcro de um povo. Dentro, em breve, tu aí calarás para sempre. Encheste o vaso das tuas iniquidades, ele transbordou e a terra ficou poluída. Malditos os nomes daqueles que acenderam o vulcão popular, nomes abomináveis perante o céu e a terra. Portugal foi pesado na balança da eterna justiça, e como o aquilão varre a folha seca do outono, o sopro do Senhor varrerá da face da terra esta raça corrompida e imoral. Isto tudo por causa da Revolução de Setembro. De qualquer maneira, todo o livro, todos são dois opúsculos escritos nesta prosa poética, estilo bíblico. Aqui isto é um pastiche do Lamennais, diga-se. Mas, enfim, isto fez imensa impressão em Portugal e toda a gente perguntou quem foi. Quem é o tal profeta que ameaça o povo português da extinção? E o profeta chamava-se Alexandre Herculano de Carvalho Araújo. Chamaram-no, foi logo feito chefe de redação de uma revista que então se publicava, o Panorama. Poucos meses depois era redator do Diário do Governo, claro, era o jornal mantido pelo Estado, e não tardou muito tempo, era chamado pelo próprio rei Dom Fernando e encarregado de organizar a biblioteca do Palácio da Ajuda. O rei consorte Dom Fernando estabeleceu a Herculano condições ideais de trabalho. Primeiro, realmente uma grande biblioteca. Depois, um bom vencimento. Ele ganhava 600 mil réis por ano, o que, na época, era considerado muito. Se eu fizer a conta na base do salário rural, um rural ganhava então 200 réis por dia, isto daria-se qualquer coisa como 1000 contos mês. E finalmente uma casa. Herculano vivia em Lisboa, nesta casa que estão a ver. E foi aqui que ele escreveu o melhor da sua obra. Por exemplo, foi aqui que ele delineou a monumental história de Portugal. E meteu-se nas coisas da política. O quadro que está junto de mim é uma bela composição do pintor Pinto Coelho, que representa a fundação do Grêmio Literário. Ainda hoje há Grêmio Literário, é aqui no Grêmio Literário que lhes estou a falar, e lá vêem, lá está Passos Manuel, o Alexandre Herculano, o Rodrigues Sampaio, aqui o Cardeal Guilherme, depois o Rodrigo da Fonseca, em pé o Marquês de Sá da Bandeira, depois o inconfundível Duque de Palmela, aqui está Garrete. Reparem, são as grandes figuras do tempo. A cena situa-se em 1846. 45 tinha sido
os tumultos da Maria da Fonte e a seguir agora uma guerra civil, o país estava em brasa, mas Herculano calmamente podia dedicar-se a atividades literárias como esta da fundação desta casa. Herculano tem ainda hoje inúmeros admiradores, inúmeros estudiosos debruçados sobre a sua obra. E uma pergunta que todos fazem é esta: mas afinal este homem, quais eram as ideias políticas deste homem? É um homem de direita? É um homem de esquerda? E eu acho que isto é uma pergunta sem sentido. Não é um homem de direita nem esquerda. Vamos classificar as pessoas de outra maneira. Pessoas de revolução, pessoas de instituição. Herculano é contra as revoluções. É um homem de instituição. Reparem, é exatamente por isso que na história de Portugal de Herculano não têm lugar as revoluções. Ele conseguiu passar sobre a Revolução do Bolonhês, que é uma das grandes transformações catastróficas da sociedade portuguesa, e nem se apercebeu disso. Para ele o que há é instituições. Ele descreveu como ninguém a nação dos conselhos, a nação dos forais, a nação com a qual ele sonhava e muita gente sonhava, de uma classe média nascente. Quando o escritor morreu, houve uma imensa comoção em todo o país. Dir-se-ia que a nação se sentia viúva de si própria. Isto que estão a ver não é a abóbada de uma catedral, é apenas um jazigo. O jazigo construído em honra de Alexandre Herculano. Nunca nenhum outro português mereceu tão grandes pompas fúnebres. Se o tamanho dos homens se pode medir pela falta que eles fazem, não há dúvida de que este foi realmente um grande homem.